Olá, bom dia! Está no ar o programa Igreja em Saída, o programa que leva até você as principais notícias da nossa amada igreja. Começamos, como você viu, com imagens ao vivo da Passarela da Fé e agora estamos aqui na Casa da Mãe Aparecida, padroeira do Brasil. E olha, a gente começa o programa de hoje falando sobre um tema que está chegando, sim, gente, a grande semana, a semana maior da nossa fé católica. E para falar sobre este assunto, como viver este período, hoje eu recebo aqui o Padre Rafael Becker, que é pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, não é isso, Padre? Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, é uma satisfação, Gabriela, estar aqui na Casa da Mãe, poder contribuir. E Padre, para começar, né? Quais dicas o senhor dá para a gente viver bem este período da Semana Santa e se preparar também para a Páscoa? A Quaresma foi um grande tempo de preparação em que nós pudemos fazer a penitência, o jejum, intensificar as orações. E a minha dica número 1 é que busquem a confissão, que é o sacramento da reconciliação, para viver bem a Semana Maior e também o Tríduo Pascal. Depois, é claro, procurar a igreja mais próxima, sua comunidade, viver essa semana, né? Todas as paraliturgias que são tão ricas, procissões, nós temos outras liturgias, récitas do terço, meditação das dores de Nossa Senhora. E é claro, o mais importante é o Tríduo Pascal, em que nós vamos mergulhar no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, que é o mistério pascal. E no caso aí da paróquia do senhor, Padre, como está a programação por lá? A nossa paróquia, ela fica em Cachoeira Paulista, aqui pertinho. Então nós vamos ter uma parte da programação feita em comunhão com outras paróquias da cidade. Então a gente vai ter missas segunda, terça e quarta. Vamos ter segunda-feira o ofício das trevas. Nada mais é do que a oração dos salmos, do ofício das leituras. Depois a gente vai ter a procissão do depósito das imagens, que é bem tradicional no Brasil, em Minas, né? Imagem Nossa Senhora das Dores, Senhor dos Passos, procissão do encontro e na sexta-feira à noite o sermão das 7 palavras de Cristo. Então, uma programação bem intensa, como o senhor disse aí, na paróquia do senhor, em Cachoeira Paulista, mas que a gente sabe que se repete, né, em várias regiões do país. E, Padre, de repente, para quem está nos assistindo e diz assim, eu não vivi muito bem este período da Quaresma, ainda não se confessou, dá tempo, Padre, de se preparar? Com certeza, sempre há tempo, né? Para Deus sempre há tempo. Então convido você, comece hoje, nem que você comece hoje, inicie seu propósito, busque a confissão. Aqui a gente está no Santuário Nacional, é um lugar em que a gente tem muitos confessionários, muitos padres atendendo e participe a partir de domingo de Ramos da sua comunidade. E a Domingo de Ramos, como o senhor disse, né? Já começa agora. Conta pra gente, Padre, explica um pouco o que significa essa celebração. Domingo de Ramos, a gente vai celebrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, é chamado de Domingo da Paixão do Senhor, porque nós também vamos meditar a narrativa da paixão, em que Jesus entrega a vida por nós. Então, por um lado, há uma alegria, porque ele é proclamado rei, mas por outro lado a gente já vai mergulhando no mistério do seu sofrimento, né? Então é um domingo que tem a dimensão mais festiva, dos ramos, a comunidade se prepara, enfeita a igreja, né? Mas por outro lado a gente já vai entrando num aspecto introspectivo, né? Quer dizer, meditando o sofrimento de Cristo. E o senhor comentando sobre o Domingo de Ramos, eu preciso perguntar que um canto muito comum é Hosana nas alturas, e as pessoas ficam, mas Hosana é uma mulher? Explica, Padre. Porque no português há uma semelhança com Rosana, né? Mas Hosana é uma aclamação, né, que Jesus escutou e que de fato nós também proclamamos, entoamos para saudá-lo como nosso rei, rei dos judeus, nosso rei. Então fica aí também a explicação do Padre Rafael, né? E essas dicas para você viver bem este período, esse tempo tão importante para a nossa fé, para a fé católica. Eu costumo dizer, Padre, que quando a gente vai receber uma visita na nossa casa, a gente se prepara, né? Ajeita a casa, faz ali uma comida gostosa e também devemos fazer isso assim no nosso interior para se preparar para esse grande momento que é a Páscoa, a ressurreição de Cristo, né? Com certeza, ainda mais porque nós temos 2 grandes mistérios que nós celebramos no ano litúrgico, a encarnação do Senhor, a gente celebra muito no Natal, e também a paixão, morte e ressurreição, que é o Tríduo Pascal, né? Que ilumina toda a nossa fé.
Então é muito importante. Eu diria que nesse Jubileu da Esperança, a gente fazer um desafio, que aqui no Brasil nós temos o costume, e muitos fiéis acorrem à igreja na sexta-feira da Paixão, mas não voltam para o Sábado Santo, né? Então é o Jubileu da Esperança, tempo da gente iluminar a nossa vida com a esperança de Cristo. Então participe do Sábado Santo, da Vigília Pascal, que é uma celebração belíssima de renovação do batismo, é a celebração da luz. Nós estamos precisando de esperança na nossa vida. Exatamente, Padre, muito obrigada, viu, por sua participação aqui no programa e por trazer dicas tão preciosas para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado, a gratidão é minha. Deus abençoe a todos. Amém. E olha só, a gente agora faz uma pausa porque nós vamos lá para Goiás conversar com o pessoal da TV Pai Eterno, isso mesmo. Quem fala com a gente é o jornalista Wilker Oliveira, que traz aí um assunto muito importante neste mês de conscientização sobre o autismo. Não é isso, Wilker? Bom dia. Bom dia, Gabriela. É isso mesmo, viu? Venho apresentar para vocês o trabalho desenvolvido lá na Vila São Cotolengo, uma equipe que trabalha com muito amor, com muito cuidado e muito carinho. Nós vamos conhecer agora histórias de superação de pessoas, né, que convivem com o autismo. A equipe lá da Vila cuida tanto dos pacientes quanto dos seus familiares. Acompanhe. O Heitor enxerga o mundo de um jeito único. Aos 7 anos, ele adora brincar, rir e descobrir coisas novas. Há um ano, veio o diagnóstico de autismo. E desde então, a vida dele e da mãe, a Jaqueline, ganhou um novo significado. Foi difícil receber, aceitar o diagnóstico, né? Mas nós estamos na luta diária. Todo dia é um novo dia. Eu falo que viver o autismo é como as ondas do mar. Um dia é calmaria, outro dia são dias agitados. E assim tem sido a minha vida desde o diagnóstico. E nessa história tem também o Henrique, irmão gêmeo de Heitor. Os irmãos dividem brincadeiras, aprendizados e muito carinho. O diagnóstico de autismo do Heitor trouxe desafios, mas também fortaleceu ainda mais esse laço de amor. Eles são muito unidos, tem aquela briga de irmão, como qualquer outra família, né? Mas o Henrique é muito protetor do Heitor. Em algumas crianças, os sinais do autismo podem passar despercebidos, principalmente em meninas, o que pode atrasar o diagnóstico. A Nicole, de 13 anos, recebeu o diagnóstico aos 9 anos de idade. Para mim foi um susto, né? Porque até então pensei que era o jeitinho dela, eu não entendia muito bem sobre o assunto. Aí eu falei, não, o jeito dela vai ser no tempo dela, mas teve sempre dificuldade na escola, dificuldade de ter contato visual, né? Então, eu falei assim, gente, o que é que eu faço? O diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado fazem toda a diferença para o desenvolvimento do autista. Na Vila São Cotolengo, a equipe multidisciplinar trabalha para oferecer suporte tanto aos pacientes quanto aos familiares. Você suspeitar aquela criança, aquele bebê que é muito quietinho, que não sorri muito, não gosta de acolhimento, não faz interação visual. Aí quando ele começa a andar, ele vai nas pontinhas dos pés, né, que é o andar de bailarino, que a gente sempre vê, e o atraso de linguagem e fala, que é o mais importante. É onde a gente detecta esse diagnóstico. Uma das maiores dificuldades do autista é a socialização. Ele socializar, ele se comunicar. Então, o papel da fonoaudiologia, o papel da equipe multiprofissional aqui na Vila é promover vida e vida com qualidade para esses pacientes, né? Então, a gente oferece para eles a terapia para lá na frente eles terem um benefício, não somente o paciente, mas principalmente as suas famílias. Aí, Gabriela, um exemplo, né, de cuidado com aqueles que mais precisam de atenção, de amor e de profissionais ali que estejam dispostos mesmo a ajudar. E esse cuidado com a família também se mostra muito essencial e é isso que a equipe da Vila São Cotolengo procura fazer. Exatamente, Wilker, um trabalho muito importante, né? Como nós vimos aí na matéria, não só para os pacientes, mas também para toda a família. Muito obrigada por sua participação e por trazer aqui para a gente esse belo exemplo. Eu que agradeço, um abraço e até a próxima semana. Até a próxima, muito obrigada pela participação, mais uma vez a TV Pai Eterno. O programa Igreja em Saída fica por aqui, mas voltamos amanhã com mais notícias. Agradeço mais uma vez a sua companhia, até mais.